A partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco mais. Queridos, é com alegria que estamos aqui recebendo hoje o reverendo Marcos Pires. Ele é escritor, é pastor, auxiliar da pastora Mirza, ali da Igreja Batista Renovada do Catumbi. E também com ele a pastora Mirza Araújo, presidente da Igreja Batista Renovada ali no Catumbi. Nós estamos aqui para um bate-papo, já que o pastor Marcos está lançando o livro, e está lançando aqui hoje, né, pastora? Lançando o seu livro, o seu mais novo filho, Jó e o Acaso, contextualizados com a Bíblia. E é desse assunto que nós vamos falar hoje. Nós temos aqui algumas perguntas, são muitas as perguntas que nos chegam aqui, e eu vou fazer o seguinte, vou juntar algumas, porque às vezes, pastor Marcos, são várias perguntas e a resposta é uma só. Então nós vamos juntar aqui para para facilitar aqui as suas respostas. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Pastora Mirza, tranquilo? Tranquilo, tudo bem. Muito bem. Prazer estar aqui. Pronto, então vamos lá. Pastor Marcos, a primeira pergunta, você sabe que o livro de Jó, na minha opinião, na literalidade é muito complicado. E fica difícil para quem vai explicar, mais difícil ainda de entender essa questão de Jó. Mas hoje aqui eu sou neutro, só quero ouvir vocês que vão responder aqui as perguntas que nos chegam. A primeira pergunta, quem de fato era Jó? Pastor Marcos. Bom, Jó, quando nós analisamos o livro de Jó como um todo, nós vamos constatar quem era Jó. Vamos lá. Pastora Mirza, eu vou ler aqui, no capítulo 3 de Jó, vou ler 2 versículos, 13 e 14. Aqui Jó está amaldiçoando o dia do nascimento dele, está dizendo a vida de sofrimento que ele sempre tinha vivido e angústias internas. E está dizendo assim, agora que ele estava naquele sofrimento, naquele período de sofrimento atroz. Ele está dizendo assim, no versículo 13, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados. 15. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou seja, aqui Jó, ele já diz que se ele morresse, qual seria o tipo de repouso dele? E ele já diz que teria repouso entre os reis e entre os príncipes. Então isso já mostra a posição social de Jó. Mas ele vai dar mais algumas dicas ainda. Depois, no capítulo 19, no versículo 9, ele vai dizer assim, da minha honra me despojou, ele se queixando da situação dele. Ele vai dizer, da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Então ele está dizendo que ele tinha uma coroa. Perfeito. Depois, no capítulo 29, no capítulo 29, versículo 25, ele vai dizer assim, se eu escolhi o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Então, já daí nós vemos a posição social de Jó. Ou seja, Jó era um rei, Jó era um sheik árabe, que tinha o reinado dele na região de Edom. Porque ele começa o livro dele, ele dizendo, o livro começa dizendo assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E os estudiosos localizam essa terra de Uz na região de Edom. Edom não é por acaso que é um dos nomes de quem? Do irmão gêmeo de Jacó.
Ou seja, Jó, ele habitava e reinava naquela região, que era uma região árabe. Ele era um sheik árabe, era descendente de Abraão. Exatamente. E o período em que ele vive, se calcula que foi mais ou menos quando o povo escolhido estava cativo no Egito. Foi naquela época, mais ou menos, que ele viveu. E vai passar. A verdade é que nós vamos ver, se nós formos ler a partir do capítulo 3, principalmente os versículos 25 e 26, ele vai dizer assim, ó. Jó 25, 26. Porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então ele diz que nunca esteve em descanso, então teve todo esse problema que repentinamente veio sobre ele e que os doutores entendem que durou mais ou menos cerca de 9 meses entre o início e o fim dessa sequência de eventos que o livro dele narra, mas ele mesmo diz que ele nunca teve paz, ele sempre foi um perturbado, ele nunca teve sossego. Então, este é o Jó que o próprio livro está nos apresentando. Então nós podemos, diante dessa colocação, podemos então afirmar que Jó foi um rei. Foi um rei ou um sheik árabe. Conversando com o senhor em outra ocasião, me parece que isso também está no seu livro, houve um rei chamado Jobabe, escrito lá em Gênesis. Isso. Seria esse rei Jó? Sim. A Septuaginta, que eu digo uma das Septuagintas, embora seja complicado falar isso, porque se tem a Septuaginta como uma única tradução que os 72 rabinos fizeram do hebraico para o grego, mas existem provas inequívocas, documentais, que existem Septuagintas com ligeiras diferenças. Daí porque seja mais correto se falar em Septuagintas. Pois uma delas, ela vai trazer expressamente essa questão, aonde uma das Septuagintas vai dizer, numa anotação, no capítulo 42, versículo 17, desse livro de Jó, ela vai dizer que Jó, ele era um rei edomita, que nos é narrado em Jó, em Gênesis, melhor dito, em Gênesis 36, 33. Esse Jobabe, que aparece com o nome de Jobabe, em Gênesis 36, 33, é o Jó, segundo esta anotação de uma das Septuagintas. Ou seja, o nome Jobabe aparece para nós em Gênesis. Agora, é sempre bom nós lembrarmos o seguinte. Nesta época, não existia a letra J em alfabeto algum. Muito menos no hebraico, que nunca teve a letra J. É verdade. Então, por que aparece para nós Jobabe? Aparece para nós Jobabe por causa das transliterações que vieram sendo feitas. Por exemplo, João, nas nossas Bíblias, onde aparece João, no hebraico, é Yahu-Canã. Que alguns simplificaram Yahu-Canã para Jocanã. Ou Iocanã ou Jocanã. Então, daí nós já vemos que o nome Yahu, eles simplificaram para Io e depois para Jo. Daí porque aonde diz que o nome era Jobabe, era Yahubabe. Yahubabe foi para Jobabe, que chegou em Jó. Exatamente. Os nomes todos são implantados? Teve uma sequência. Foi Yahubabe, que virou Jobabe, que virou Job,
que virou Jó. Chegou a Jó. Simplificando. Muito bem. Pastora Mirce, depois de Satanás ser expulso do céu, e se considerarmos a visão do profeta Isaías, lá descrito no livro de Isaías, no capítulo 6, quando ele diz ver Deus no seu alto e sublime trono, e ele então tem uma visão dos serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 voava e com 2 cobria os olhos. Considerando a distância, que era quilômetros do próprio Deus, e que esses serafins eram os guardiões do trono, mesmo assim eles não poderiam ver Deus, teriam que colocar as asas sobre os olhos para não ver Deus, para não serem fulminados, embora fossem os seres todos afogueados. Me explique isso aqui, porque é o que chega aqui as questões. Como que pode agora Satanás ir a essa reunião, a esta assembleia, onde na literalidade parece que o próprio Deus estava ali presidindo essa reunião, e agora Satanás chega como se nada tivesse acontecido, como se fosse um da casa, e como se isso não bastasse, o próprio Deus ainda puxa conversa com ele. Só, se nós formos ver aqui o texto, só falta dizer: você não vem mais tomar um cafezinho comigo, onde é que você anda, né? A impressão que Deus ali estava batendo um papo, né? Como é que é isso? Amistoso, familiar. Pode Satanás, a pergunta é essa, pode Satanás voltar na presença do Eterno na hora que ele quer assim? Como é que é isso? O pastor Francisco e os amados irmãos que estão nos ouvindo, é impossível Satanás chegar à presença do Altíssimo. Jamais ninguém pode chegar à presença dele. E é bom nós sabermos que na palavra nós temos que compreender a sua literalidade. Por quê? Não se consegue conceber uma linguagem de forma compreensiva para entendermos a questão de como o homem chega a Deus. Então havia um representante, um anjo do Senhor, que o representava. Veja, os serafins, uma categoria de anjos, cobriam o rosto. Imagine então Satanás. Pois é. Né? Então havia um representante do Senhor que falava por ele, que o representava. E a palavra está abundante nesses textos que nós podemos perceber isso. É isso mesmo, pastor Marcos? Seria, pastor Marcos, seria a mesma coisa que aconteceu lá na sarça ardente, onde diz a Bíblia, se perguntarmos, a pergunta, quem falou com Moisés na sarça ardente? Todo mundo vai dizer Deus, mas se lermos o texto vai dizer, e o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente. Também Jacó lutou com Deus, está lá, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Mas também diz que Josué, Jacó segurava o anjo. Então, nós vemos vários lugares onde diz Deus falou, na realidade não era o próprio, mas um anjo do Senhor. Okay? Representando, né? E observando aqui, pastora Mia, o pastor Marcos agora vai nos atender nisto, na própria literalidade, você vê dizendo assim, parece que está se falando em 3 pessoas, porque diz assim, tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. Ué, se é Deus que está falando, por que então, não temente a mim? Alguém estava falando por ele, né? Então numa conversa tem a primeira pessoa a que fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Então aqui aparece 3 pessoas, é isso mesmo, pastor Marcos? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Em todos esses textos que foram citados, em outros também, o Apocalipse de João, logo no capítulo 1, versículo, e outros, são vários textos. Você citou Êxodo capítulo 3, logo no início. Nós temos aqui a questão de Jó. Nós temos Zacarias capítulo 3, também logo no início. E temos vários textos. Em todos esses textos, eles têm a mesma característica do que nós lemos aqui em Jó, ou seja, a dubiedade da fala. Ao mesmo tempo que todos esses textos dizem que a conversa era com o Eterno, Yahu, ao mesmo tempo, esses mesmos textos, aparentemente contraditoriamente, mostram que eram com um anjo. Todos esses textos, se forem lidos com atenção,
Todos esses textos dizem, ao mesmo tempo, que essas conversas todas que nós citamos, Moisés com a sarça, começa dizendo que foi com o anjo, depois termina dizendo, vai o tempo todo dizer que era com o próprio Eterno. O texto de Zacarias capítulo 3, a mesma coisa. João com as visões que ele teve em Patmos, a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Todos esses textos, vai expressar eles isso, né? Propositalmente, eles trazem essa aparente contradição de, ao mesmo tempo, dizerem que a conversa era com o próprio Eterno, mas já esclarecendo, sempre deixando expresso que a conversa não era na realidade o texto, com o então, Eterno. vai explicitar isso, né? Isso. Conforme lá em Êxodo 33, na conversa de Moisés com o Eterno, que ele clama para ver o rosto de Yahu, o Pai Eterno, ele diz, é impossível, Moisés, homem nenhum viu o meu rosto, porque isso é impossível um homem ver e sobreviver. Então, por isso, então por que esses textos todos trazem essa aparente dubiedade? Para harmonizar a ideia, né? Para mostrar a ideia que vem em toda a Bíblia. Por exemplo, em Êxodo 4:16, em Êxodo 7:1, nós encontramos nesses dois textos, que nós estamos tomando apenas como exemplo, que Moisés, ele resiste, mas o pai Yahu insiste para ele falar com Faraó. E fala para ele, nesses dois textos, repito, Êxodo 4:16 e Êxodo 7:1, falando para ele, Moisés, você vai em meu nome e vai falar com Faraó, porque eu te coloco sobre Faraó como Deus. Fala assim. Então, toda vez que um representante do Pai fala exatamente a palavra que ele mandou e colocou na boca daquele profeta, aquele profeta, pela força da palavra, ele vai com a mesma autoridade, com a mesma força do Pai Eterno. E é por isso que os textos bíblicos fazem propositalmente esta aparente contradição para que a pessoa entenda. E é exatamente por isso que as pessoas não entendem, porque, não vamos entrar nisso, é apenas para dar um en passant para as pessoas entenderem, porque muitos entendem, conforme está lá na literalidade, que o Eterno manda Moisés para falar com Faraó para libertar o povo, mas já dizendo para Moisés que Faraó não iria libertar o povo, o coração de Faraó iria se endurecer, que ele iria endurecer o coração de Faraó e tiraria o povo com o braço forte. Para que então ele manda se ele diz que ele iria endurecer? Porque na realidade não era ele quem iria endurecer. Como Moisés ia como representante dele, com a palavra dele, ele está dizendo, a palavra dele, como sendo ele, iria endurecer o coração de Faraó quando Faraó falasse não. Esse é o significado da palavra do Eterno. Por isso que é bom, e é por isso que aqui não é diferente. Vai nos dizer assim, logo no capítulo 1, vai nos dizer assim, capítulo 1 de Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás. Então, parece que é o Senhor quem está falando. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então veja, o texto está deixando claro, ao mesmo tempo que diz que era o Senhor quem falava, ele está dizendo que eu, o Senhor, dizendo, o aparente Senhor que falava, ele dizia que Jó era temente a Deus e não a mim. Ou seja, está deixando claro que quem falava era um representante do Eterno e não o próprio Eterno. Até porque, conforme foi dito antes, é impossível Satã, desde que Satã jamais vai à presença do Eterno. Desde que Satã. É impossível. Tão logo ele deixou de ser Lúcifer, criado perfeito. Lúcifer foi criado perfeito. Está lá em Ezequiel,
capítulo 28, versículo 15. Ele foi criado perfeito. Quando ele autogera a iniquidade nele, ali morre Lúcifer e nasce Satanás. Tão logo, por isso que o texto nós temos dois textos bíblicos, João 8,44 e 1 João 3,8, onde dizem que Satã, desde o princípio, que ele praticou a iniquidade. Mas como nós temos textos dizendo que desde o princípio ele gerou a iniquidade e ao mesmo tempo dizer que ele foi gerado perfeito? Porque desde que virou Satã, ele pratica a iniquidade, mas ele foi criado, ele foi gerado perfeito, como Lúcifer. E desde ali ele foi banido. E uma vez banido, é impossível que ele volte à presença do Eterno. O mal jamais se aproxima do que é santo. É interessante. Impossível. Impossível. Eu acho que isso fica claro também, mesmo hoje, quando um profeta fala, Deus falou comigo hoje, mas quem foi que falou? Foi a pastora Bia, quer dizer, Deus falou através de alguém. Outra coisa que eu acho que... A gente pode ver a força daquele que o representa. Exatamente. Né? Porque eu estava me lembrando aqui de uma passagem... A palavra dele é genuína. Eu estava me lembrando aqui de Elias. Sobre a minha palavra não vai chover. Aí você falou, mas a palavra era de Deus ou era do Elias? Mas o profeta, quando fala aquilo que o Eterno manda falar, é Deus falando. É assim mesmo, pastor Marcos? Então eu acho que isso agora, não há dúvida disso. Eu acho que isso agora ficou bem claro aqui. Nós vamos terminar esse bloco e voltamos já, ok? Eu vou ali, mas eu volto.